Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live, né? Como a gente já falou um pouquinho mais cedo, já estava marcado esse nosso encontro aqui hoje, né? Queria começar agradecendo então a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje, amigos, familiares, seguidores, né? Então, para a gente esperando o pessoal chegar e vamos convidar uma amiga, uma pessoa muito especial que veio falar aqui com a gente hoje, né? Que é a nossa amiga Fabiola. Ela já tá vindo aqui para participar com a gente hoje também. Nessa noite, último dia do mês de setembro, né? Oi, Boa- Fabiola. Oi, boa noite, Carol. E aí, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E você? Também. Tirando o calor, né? Mas tá tudo bem. Tá demais, né? Tá bem quente. Tá. Então tá ótimo. Nós vamos esperando um pouquinho para o pessoal começar a entrar, né? São 8 horas em ponto, o pessoal terminando de se organizar para poder entrar para participar junto com a gente aqui hoje. Vamos esperar um pouquinho, então. Aham. Então, assim, só para a gente começar lembrando, né? Que por que a gente escolheu fazer essa live, né? Exatamente nesse mês. O que o mês de setembro traz para a gente aí? É o mês do Alzheimer, né? A gente tem o Dia Internacional no dia 21. É um tema recorrente, né, durante o mês. E Uhum. tá aí na mudança, né, para outubro, que é o mês do idoso, né? O mês cinza para algumas regiões, algumas pessoas. E é um assunto que vem crescendo muito, né, Carol? Hoje é Uhum. considerado a maior incidência de demência no mundo, né? É quase uma Ah, pandemia. É que o coronavírus tirou de foco, né? Veio um pouco mais rápido, então deu uma quebrada aí. Mas o Alzheimer foi considerado até pouco tempo como a maior pandemia. Ou seja, hum, em muitos lugares, muitas pessoas começaram a desenvolver ou começamos a perceber, a conhecer mais profundamente essa doença. Provavelmente ela já existia, né? Era tratada só como demência e agora a gente está estudando ela um pouquinho mais, né? com certeza. É o que Oi? você falou. Começou a nomear as doenças, né? Então, Sim. antigamente era alguma coisa que a gente não tinha esse reconhecimento com o nome exato, né? Começou como caduquice de vó, né? A vovó tá caduca. Depois começou com a demência de um modo geral, e agora as demências estão sendo especificadas. Ainda E, tem alguma coisa em comum, né? uhum, Mas o Alzheimer ele tem umas características um pouquinho diferentes. A isso. gente só não pode esquecer que continuam sendo pessoas, né? É, A gente só com faz certeza. nomeação para estudo, para se Aham, aperfeiçoar, para tentar um tratamento melhor. Mas não pode esquecer que uhum, tem uma pessoa ali junto, com certeza. né? E o idoso, ele traz uma bagagem muito grande de vida, né? É uma história muito comprida, é muita coisa que a gente tem que levar em conta, né? Principalmente dentro da família, ou mesmo numa Uhum, instituição. Não dá para encaixar ele em quadros, em retas, né? Ele aham, tem que ser levado em consideração essa história e tentar entender um pouco dele, até para ajudar a melhorar aí, né, as mudanças de humor, as esquisitices, vamos dizer assim, que era esquisitice do vovô antigamente, né? é, Hoje a gente sabe que são sintomas, né? aham, com certeza. Ô, Fabiola, então só para a gente começar assim uma apresentação inicial. Então eu já vou começar me apresentando. Então eu Uhum. sou Carol, né, terapeuta ocupacional. Juntamente com a Gislene, que é assistente social, nós temos o Amizade, que é um centro de convivência para idosos. O que é um centro de convivência para idosos? É um serviço que a gente funciona habitualmente de segunda a sexta-feira no período do dia, então das 8 às 6 da tarde,
onde o idoso vai para passar uma parte do dia dele. Então, é um lugar de convivência, ele vai socializar com outros idosos, ele vai ter vários estímulos, então, vai ter grupos de terapia ocupacional, de fisioterapia, várias atividades ali, né, durante o dia dele. E é uma forma de, até a gente trabalha muito na questão da prevenção do Alzheimer e de outras demências, né? E alguns idosos com Alzheimer mais inicial, a gente trabalha também muito forte essa questão da estimulação cognitiva. Sim. E durante esse período de pandemia, a gente esteve fechado aí desde março, e graças a Deus a gente está comemorando o nosso retorno. A partir do dia 2 de outubro, a gente retorna com um grupo e depois a gente vai retornando com mais alguns grupos. E a gente vem Paulatinamente, voltando vai ao nosso voltando. trabalho aí, Entendi. graças a Deus. Então, assim, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu acho que é um tema muito interessante, a gente tem várias dúvidas, né? A gente propôs falar sobre algumas estratégias. A gente sabe que receita de bolo, falar faz assim que vai dar certo, não vai existir, né? Não, Mas exatamente. eu acredito que sejam formas, sejam estratégias para a gente lidar de uma forma melhor. E aí, Sim. queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, né? Nesse momento muito especial aí para a gente estar junto. E então, queria que você se apresentasse um pouquinho. Lembrando que a gente trabalhou junto muitos anos na casa do vovô, né? Sim. E Tínhamos ficou um aí uma carinho. equipe bem boa. Meu nome é Fabiola, eu sou psicóloga há 30 anos, né? Vou dizer assim, nos últimos 15 anos, bem específico com idoso, mas eu trabalho com idoso desde sempre, eu costumo brincar, né? Minha família é uma família de gente muito idosa, então eu trabalho desde criança com idoso, porque eu sempre adorei. Então, assim, meu pai tinha 11 irmãos, ele era o mais novo e ele era 50 anos mais velho que eu. Então, assim, o mais velho deles era quase, sei lá, 60, 80 anos mais velho que eu. Então, Uhum, era uma constante. E eu sempre achei muito gostoso as esquisitices dos vovôs, entendeu? Então, eu sentava, ficava ouvindo a história, e às vezes essa história era repetitiva, repetitiva, repetitiva. E isso uhum, acho que foi me levando, né, dentro da própria faculdade de psicologia, também a estudar isso. Muitas áreas que eu fiz dentro da faculdade já há 30 anos atrás era ligada a idosos. Saí de lá, no consultório começou a aparecer uma pessoa ou outra, uma família ou outra, às vezes a família procura a gente. É mais fácil, né, orientar a família do que orientar o próprio idoso, como lidar, de como acolher, de como encaixar, né, o filho com o idoso, é complicadinho. E aí, uhum. fui caminhando na prefeitura, trabalhei no Centro de Referência de Assistência Social, tinha 4 grupos de idosos, e aí apareceu a oportunidade de ir para a casa do vovô, onde eu já estou há 8 anos. E assim, a gente, como eu falei no começo, né, a gente começou com caduquice, lógico que quando eu estava na faculdade já se falava um pouco de Alzheimer, não tanto, era como mais demência, mas já se falava. Mas a gente percebia que tinha algumas pessoas que dentro dessa coisa da demência já era um pouco diferente, né? Uhum. E assim, o mais engraçado, Carol, que eu não sei se para você aparece muito essa dúvida, mas para mim sempre apareceu, inclusive enquanto profissional. Quando é que essa coisa começa? Quando que é Alzheimer, né? Porque a Quando febre a não gente sabe, né? quando não é o envelhecimento normal e quando é o Alzheimer, né? Isso. Quando faz parte do processo e quando é uma doença. Porque envelhecer, esquecer algumas coisas, não se ater a algumas coisas, faz parte do envelhecimento. Uhum. Mas algumas características do Alzheimer é muito difícil para o leigo perceber. Então, assim, todos nós, em algum momento da vida, a partir de, sei lá, 15, 16, hoje em dia até as crianças têm isso, não lembram onde colocou alguma coisa. Uhum. Principalmente quando você muda ela de lugar. Você sempre guarda na primeira gaveta. Você resolveu pôr na segunda, parece que você nunca mais se acha. E todo mundo já Uhum. passou por isso. Né? É muito comum o adulto que está com a cabeça cheia voltar para ver se desligou a panela quando vai Sim. buscar o filho na escola. Né? E quando que isso é Alzheimer? Quantas vezes eu preciso voltar para ver se a panela está desligada, para ver se eu estou com Alzheimer?
Então, assim, Aham. a primeira grande questão do Alzheimer é que ele não tem um diagnóstico fechado. Ele é por exclusão. Então, se ele Uhum. não cabe nas outras demências, é porque é Alzheimer. Por que isso? Porque ainda hoje se fala que para ter certeza absoluta você tem que fazer a biópsia do cérebro. E ninguém vai Uhum. fazer biópsia de cérebro. É. Mas no pacote Alzheimer vem alterações espaciais, alterações temporais, vem alterações no córtex cerebral, vem alterações no hipocampo cerebral. Então, hoje, com esses exames com imagem, dá para ver mais, dá para ter um pouco mais de certeza. Uhum. Ai, mas como é que eu faço para saber se minha mãe está caduca, se ela está só envelhecendo ou se ela tem algo mais? A primeira coisa, gente, é que alguns diagnósticos, aliás, vamos falar todos, que fala de doença é com médico. Se for com saúde, é com a Fabíola, tá? A gente vai preservar, né? Com a terapeuta ocupacional, não é? A gente vai buscando o que a pessoa tem de saúde e tentando. Prevenindo, né? O físio também ajuda bastante. Mas Uhum. essa parte de diagnóstico é importante ter um neurologista. A partir Uhum. dos 5. Dizem que a partir do 35 tá valendo. É raro, mas tá valendo. Mas a partir dos 55, se começa a acontecer muita alteração de humor, a pessoa começa a se perder no tempo e no espaço, porque tem alterações visuais, tem alterações Uhum. de entendimento, né? A partir desse momento, é importante você ir no neurologista. Se a gente tem uma arritmia cardíaca, a gente vai no cardiologista. É. Se a gente tem alguma mudança aí neurológica, tem uma dúvida, né? Tá esquecendo muito, tá meio perdido. Nossa, é a quarta vez que eu não consigo pagar, sei lá, o meu convênio médico na data certa. É toda vez que eu pego a chave do carro, que eu vou na casa da minha filha, eu não sei onde eu larguei. A gente precisa começar a ver. Por quê? Quanto mais cedo a gente começar a cuidar, maior a chance de retardar ou de não chegar na fase 3 e 4, né? Aham. Algumas linhas neurológicas, aí, vamos dizer assim, definem o Alzheimer em 3 etapas e algumas em 4. Quando fala em 4, ela fala desse pré-Alzheimer, que é esse período que a gente começa a ficar meio perdido, sai de casa, vai no supermercado, vai todo dia, na volta fica meio na dúvida se virou para direita, se virou para esquerda, né? Aham. É lógico, Carol, que a gente não pode esquecer o momento que a pessoa está passando. Então, sei lá, Sim. acabei de perder meu marido, meu filho está muito doente, eu passei por uma cirurgia grave, descobri um câncer, né? Tirei uma mama. Isso tudo mexe com a pessoa. Então, às Uhum. vezes, não é começo de Alzheimer, por isso que é importante ter um médico por trás, Sim. né? Uhum. Pode ser alguma coisa real, Aham. palpável, que justifique tudo isso. Perdi o emprego. Porque, assim, dos 55, 60 anos em diante, a gente começa a ter muitas perdas sociais, Uhum. né? Começam a morrer amigos, você começa a não ter trabalho, você começa as pessoas te olhar de lado quando você põe uma blusa mais decotada, quando você quer pôr um biquíni no clube, e você não percebe que você está envelhecendo. 60 anos não é velho, gente. É só um corpo diferente, né? É. Isso para quem não está na academia, que não está inteiraça. Porque tem gente que está inteiro com 60, Tem. 65, né? Uhum. Então, assim, é importante a gente cuidar da nossa saúde o tempo inteiro. Porque o que é o Uhum. Alzheimer, né? Ele é ali a conexão dos neurônios. Imagina um monte de gente amiga que dá a mão. De repente, eu só quero dar a mão para Carol e para Gi. O que é isso? É uma pessoa que nunca trabalhou a parte cognitiva dela. Aí a Carol briga comigo, solta minha mão. Uhum. Se eu nunca fiz amizade com outras pessoas, eu não conheço outros caminhos para ter amigos. O neurônio é a mesma coisa. Por isso é importante a estimulação. São os caminhos, são as outras Caróis que ele vai encontrando para resolver problemas. Por exemplo, onde eu larguei a minha chave, entendeu? Ele Aham. tem que pegar um atalho, ele tem que achar, dentro da minha cabeça, ele tem que achar um caminho. Por isso que é Aham. importante a gente nunca parar de estudar, nunca parar de fazer uma Uhum. atividade, palavra cruzada. Bom, você mais do que ninguém sabe, né? Quais são as As estimulações aí que a gente estimulações pode ter. cognitivas. Sim, estimulações cognitivas.
Hoje em dia está muito na moda pintar, né? Pegar aqueles livros para pintar. E ajuda, porque você tem que escolher Cada cor, você tem palavras que... cruzadas, né? Isso. E quem não souber, liga para a Carol que ela dá uma dica, né? Ou monta um grupo aí para gente mais jovem também, que está quase com pré-Alzheimer. A gente tem um grupo de prevenção, Tá vendo, gente? Acertei, chutei e acertei. tá vendo? Então, É. assim, as dúvidas, eu acho que maiores das pessoas é o que fazer com isso, né? Uhum. Porque eu acho que quando cai o diagnóstico dentro de uma família, vamos botar aí uma família padrão doriana, com pai, mãe, né? Irmãos, uma rede, uma estrutura, não só você sozinho com essa pessoa com Alzheimer. Sim. Mas mesmo que caia ali, todo mundo fica, ai, a vovó tem Alzheimer, ai, a mamãe tem Alzheimer, ai, tem Alzheimer. É, por isso que eu falei no começo, a gente não pode esquecer a pessoa. Ela não tem Uhum. Alzheimer hoje, ela veio tendo Alzheimer, né? Ela veio Uhum. tendo essa perda de neurônios, esse comprometimento ao longo, não é um dois e já. Ah, uma É. coisa que é importante, Carol, às vezes a gente tem uma mudança de comportamento, uma confusão mental num dois e já. Aí normalmente tem outra causa. Normalmente. É uma Uhum. infecção de urina, pulmonar, bateu a cabeça e não contou para ninguém, né? Porque a gente adora cair e ficar quietinho de vergonha depois de uma certa idade. Como é que eu vou contar para minha filha que eu bati a cabeça na porta do banheiro, né? É. A gente fica Uhum. quietinho, principalmente se não aparece. Então, assim, pode ser que tenha uma outra causa, isso precisa ser visto também. Então, se foram dois e já, normalmente tem outra causa. A do Alzheimer é uma coisa mais lenta, mais E devagar. o começo é mais devagar, né? Uma coisa que eu achei interessante é, nesse momento de pandemia, muitos idosos que às vezes moravam sozinhos vieram morar na casa dos filhos, dos netos. Então, muitas vezes, os familiares começaram a enxergar, né? Que às vezes esse Descobri, idoso a gente já diz disso. está com alguma perda, né? Às vezes vai achar, nossa, agora meu pai começou a ter uma perda. Mas provavelmente essa perda já vinha antes. E quando a Sim, gente se encontrava só no almoço de domingo, ele era muito social e isso não chamava atenção, né? com certeza. Até porque não dá tempo, né? São muitas pessoas ao mesmo tempo, muitos estímulos ao mesmo tempo. Aham, Pequenas esquisitices, pequenos, vamos dizer assim, o vovô pegou o açúcar e pôs na comida. Era uma aham, brincadeira, porque o vovô é muito brincalhão. Às vezes não era, né? Às vezes já aham. era um indício. É, Acabou de comer e fala: Nossa, ninguém me deu comida hoje, tô com fome. Era uma brincadeira, porque ele queria sobremesa, porque ele queria repetir, porque o vovô gosta de comer muito. Então, realmente, quem sabe mais, quem percebe mais é quem está perto, todos os dias, que está é, mudando o comportamento. Mas normalmente, quem fala pra gente, Carol, é alguém de fora, que é, ficou um tempinho sem ver. Fala, é nossa, verdade. mas. E às vezes a pessoa tem que ser muito amiga para falar, ou muito irmão, porque fica E não com, tem coragem, né? né? Não tem É. coragem. Como é que você fala para sua amiga que tá na cara que a mãe dela tá com alguma disfunção? É É difícil a verdade. gente falar até quando a disfunção é perda de urina, que é uma coisa que você vê de longe, né? Ou uma outra coisa assim, sei lá, teve uma pequena isquemia, ou o braço ficou Uhum. meio deformadinho. É difícil e é uma coisa que você vê. Imagina uma coisa que algumas pessoas acham que é emocional, o É. Alzheimer, e não é. Uhum. Junto com Alzheimer, normalmente vem algumas questões. Então, alguns ficam mais agressivos ou passivos demais, vem uma depressãozinha aí, vem várias alterações de comportamento. Uma teimosia vem sempre, né? Aquela coisa do disco furado, isso eu quero, eu que mando. Né? Desde quando você começou a mandar em mim? Uhum. Briga, né? Porque a pessoa que está cuidando, né? Aquela que está mais próxima, ela vai assumindo algumas funções, né? É. Ela vai passando de filho para pai e mãe, de Isso. cuidado para cuidador. Então, Inverte os papéis, né? inverte os papéis. E aí tem uma briguinha, né? Tem um biquinho aí, porque ninguém. É difícil você assumir que você está perdendo a capacidade. Uhum. E aí, assim, quando é que eu sei que eu perdi a capacidade, por exemplo, de cozinhar? Quando eu queimei o arroz 3 dias seguidos? Às vezes não. Às vezes você trocou o fogão.
É, né? Ele é mais forte. Pouco tempo trocaram para gás de rua, né? Em algumas regiões de Ribeirão Preto, muita gente queimou arroz. Porque o gás de rua é muito mais forte, é verdade. né? Então, assim, é complicado isso. E quando é que você avança esse sinal para você assumir algumas funções da sua mãe ou do seu pai? Que você Uhum. põe um cuidador dentro de casa, É, né? São questões muito sutis, muito difíceis. E a gente tem uma resistência muito grande, principalmente com pai e mãe, né? Que são nossos heróis. Vô aham. também, né? A gente acha que vô e vó não fica doente nunca, são invencíveis. É um histórico isso, né? E realmente, durante a vida, eles ficaram menos doentes, com certeza. Né? Tirando pessoas que têm alguma patologia aí, uma comorbidade que a gente fala, que são duas doenças que vêm vindo ao longo da vida, né? Uhum. Ô, Fabiola, então acho que isso é bem interessante a gente observar bastante, porque quando a gente fala de Alzheimer, a gente foca muito na perda de memória. Então começou a Sim, esquecer, ah, é Alzheimer. Agora, quando a gente percebe uma questão da apatia, então o idoso não quer fazer mais nada, perde interesse por muita coisa, tá mais quieto, mais depressivo, às vezes não quer levantar da cama. Então, isso pra também tomar é uma coisa que banho. pode chamar atenção, né? É muito engraçado porque eu trabalhei com uma família uma vez que eles eram de fazenda, de roça, Uhum. sitiantes, né, fazendeiro. E a pessoa que eu atendi era a adulta da casa, né, a filha da idosa. Ela falava assim: minha mãe não tem placa, cadê eu te falar que ela não estava cortando cana, que não precisa tomar banho. Aí, com o tempo, né, a gente foi pesquisando, foi vendo e já era um pré-Alzheimer. Já tinha Então, outras coisas, mas a única coisa que chamou a atenção da filha foi o foi o banco. banho. Foi o banho, entendeu? Ela não tinha percebido que a mãe estava mais calada, ela achava que era porque ela estava fazendo mais coisas que antigamente a mãe fazia, que a mãe Aham. sempre foi muito independente. Isso é uma característica também, né? A pessoa, de repente, era muito independente e deixa você assumir algumas coisas. Uhum. Né? Às vezes também pode ser. Ou ao contrário, né? A pessoa E nunca fez nada e agora ela quer fazer. É uma fica mudança, super tipo, ativa, né? Falante exatamente. demais, né? Isso. Às vezes a gente peca pelo que você começou a falar mesmo. A pessoa que vai ficando calada, quieta num canto, que não dá trabalho, ela passa mais desapercebida. Porque a que É. é agitada, que começa a mexer em tudo, que começa a brigar, que fica falando o tempo inteiro que não comeu, a gente já, opa, mas isso é com tudo, com criança, com É. adulto, em qualquer fase da vida. O Uhum. quietinho passa mais desapercebido. Mas é É. assim, é um cuidado, né? É o estar Uhum. atento. E aí, devagarinho, alguém vai ter que assumir essa pessoa, porque ela vai ficar dependente. Em algum É. momento, a gente tem que dar o sinal de alerta, né? E ficar próximo, e ver, Uhum. e acompanhar, e tipo, não vai mais na missa sozinho. E Eu conheci uma pessoa que furou os quatro pneus do carro do pai para ele não sair da casa. E falaram que o borracheiro de perto saiu e que ninguém queria trocar quatro pneus de uma vez. Porque tinha um amigo borracheiro ali perto. arrumou uma estratégia, né? Foi o único jeito, É. porque, né, como é que você faz o vovô não sair mais? Ele É. saiu até ontem, porque a gente, quando percebe, o degrau já foi andado. Né? Você já Já. desceu uns dois, três degraus da escada. Não é no Uhum. primeiro, É. né? Mas independente disso, o vovô precisa ser estimulado, porque senão E os degraus são muito rápidos, né? isso. Então precisa ter uma atividade, precisa ver. A primeira coisa, Carol, é entender quem é essa pessoa. Por isso Uhum. que nós adultos, eu já estou quase lá no idoso, mas nós adultos precisamos saber do que a gente gosta. Por exemplo, eu amo trabalhar, mas eu tenho que ter consciência que vai chegar uma hora que eu não vou para casa do vovô todo dia. E para Sim. onde eu vou quando eu não for para casa do vovô todo dia? Eu preciso me preparar ao longo da minha vida para saber o que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu vou Ah, fazer nesse meu tempo livre, que é o tal do. Como é que se diz? Esqueci a palavra, tem em inglês a palavra. Uma hora eu lembro. Ó, Alzheimer aí, gente. Falou de Alzheimer, a gente começa a ter todos os esquecimentos. começa. A gente precisa ter coisas que a gente gosta. Porque até na adolescência a gente faz um monte de coisa que a gente gosta. A gente vira adulto, não dá tempo.
Se casou, teve filho, então você não sabe nem que cor que você gosta mais, né? É a cor que tiver na frente, você coloca. É verdade. Ao envelhecer, a gente precisa fazer o caminho inverso, se descobrir de novo. Ah, eu adorava andar de bicicleta. Será que eu ainda gosto? Será que eu gosto de pintar? Será que eu quero, sei lá, ir para a mata, fotografar e ouvir passarinho? Para que grupo eu já posso começar a querer entrar, né? Uhum. Eu estava num coral. Será que eu posso voltar para o coral? Será que minha voz ainda dá? Por quê? Porque a gente precisa continuar estimulando. E a gente Aham. precisa ceder, né, espaço para quem está vindo. Então, uma hora eu tenho que aposentar, porque eu tenho que dar lugar para o outro, Sim. né? E outra, a gente fala que a vida inteira a gente trabalha para na aposentadoria aproveitar. Então, precisa aproveitar enquanto é inteiro, né? E aproveitar, né? Não é? Porque senão não vai conseguir nunca. Mas assim, a Uhum. gente precisa, ao longo da vida, ir desenvolvendo atividades paralelas que deem prazer. E no clube, Uhum. mas não dá tempo, vai uma vez por mês. Andar de bicicleta, eu não tenho tempo, não tem um domingo que dá tempo. Né? Se Será que a gente não organizar. precisa se, exatamente, se organizar para permitir essa estimulação, né, ao longo da vida? Será que eu não tenho tempo nunca de fazer uma palavra cruzada? De fazer um grupo com os amigos, que nem a Carol está falando que ela tem, né, É, de Alzheimer e de nossas prevenção? meninas. Nossas As meninas. meninas. É, é engraçado porque assim, a gente vê muito, né, em WhatsApp e antes nas mensagens de computador, que as amigas são muito importantes, que quem tem amigos é muito importante. Só que na vida Uhum. adulta, gente, os amigos vão ficando tudo para trás, né? A não ser É, que, coincidentemente, tenha todo mundo na mesma faixa etária de filhos, que vão na mesma escola, e aí você continua, porque senão vai cada um para um canto. Então a gente é. precisa retomar. Por isso que é muito Uhum. importante isso que você falou dos grupos aí na amizade, Sim. né? Das É. pessoas poderem conviver. E a gente Uhum. faz um treinamento aí de aceitar o outro como o outro é. E aí a gente volta para casa e consegue aceitar, às vezes, o filho como o filho é. Porque é uma briga, né, entre o filho e o pai. O cuidador e o cuidado. Uhum. Isso é muito É. complicado. Ô, Fabiola, uma coisa que eu ia falar, esses grupos, a gente trabalha muito, são pessoas de 55, 60, até 70 e poucos anos, que a gente trabalha um grupo preventivo. Eu falo assim, às vezes o pessoal espera muito ter algum problema, né, Sim. para poder depois se cuidar. Então, muito importante a gente trabalhar tudo isso, ter essa prevenção. Mas aí o pessoal está comentando aqui, né? Quando a gente já chegou, a pessoa já tem o Alzheimer, a gente continua tendo essas atividades cognitivas que são muito importantes. Mas o que que a gente faz, por exemplo, tem uma pessoa que comentou aqui que a mãe sempre gostava muito de ler, né? E agora já não consegue mais, já não interage mais com essa leitura, né? Porque eu falo, às vezes eles não conseguem lembrar exatamente o que começou a ler lá em cima, né? Nem Então seguir a começou. linha, porque tem o problema espacial, né? Espaço visual, ficando confuso, né? É bem complicado. Então, aí a gente pode ter, olha, Carol, uma coisa que é muito gostoso para o idoso e que dá Hum, muito resultado é quando tem um neto. Eu falo que o aham. neto realmente é o filho com açúcar, né? É. Se o neto fala, vovô, vou ler para você, o vovô não se ofende. Agora, se o filho fala, eu vou ler para você, a chance dele se ofender é maior. Então, de É. repente, pegar um neto aí, um disponível, é um caminho, entendeu? Não, Uhum. vó, eu vou ler para você porque eu aprendi a ler na escola, eu sei ler direitinho. E aí Legal. você faz o caminho pelo outro lado. Mãe, ajuda aí, porque ele precisa ler, ele está com dificuldade, a professora pediu uma ajuda. É muito gostoso para o idoso quando ele se sente útil. Então, ele vai ajudar o neto a aprender a ler melhor, entendeu? Uhum. E é um treino para os dois. Tá, mas o Sim, meu filho tem 30 anos e minha mãe tá com 80. E aí? Ele não pode falar que ele viu um poema bonito e ler para ela, por exemplo? pode. Para criar um vínculo, para ir perguntar: "Vó, você quer que eu leia alguma coisa para você?" Uma Uhum. coisa que é super em desuso, mas que o idoso adorava era o tal do jornal, né? Agora com a É, pandemia, então, ele sumiu de vez. é verdade. Virou, virou no computador. Então, isso era muito complicado, porque era um artifício. Vó, Uhum. olha esse artigo aqui que está falando lá da sua cidade. E lia.
entendeu? O idoso, ele presta atenção, dependendo do grau do Alzheimer, dependendo da pessoa. Tem gente que Sim. consegue prestar atenção no texto inteiro, desde que não seja muito longo, e tem gente Aham. que não. Eu fiz psicopedagogia, eu sou especialista em psicopedagogia. Quando eu estava na especialização, a gente foi visitar uma instituição de longa permanência. E tinha um idosinho lá, gente, eu amei ele, eu falei que ele é o meu ideal de vida. Ele falou que ele leu a vida inteira, mas que agora ele estava gaga, então ele esquecia o livro. Então ele tinha um livro bem grosso, que quando ele chegava no fim ele esquecia, e ele começava a ler de novo. Olha que solução da minha vida, porque eu leio muito. Falei que eu vou pegar o bem mais grosso e deixar guardado para fazer igual. Quer dizer, ele tinha uma consciência de que ele não ia gravar. E realmente, a hora que ele mostrou o livro, você via que estava bem manuseado. Uhum. Provavelmente ele não lia todas as páginas, entendeu? Porque estava muito gasto. Aham. Provavelmente ele pulava, voltava, não sabia o capítulo, deixava cair lá o Aham. marcador de texto. Mas ele estava lendo do jeito É. dele. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer impor para o outro, e principalmente para o outro que a gente acha que está doente, Carol, Hum. o nosso esquema. Se a vovó está lendo um livro e ela volta na primeira página, depois lê a quinta, depois volta na segunda, depois lê a décima, o importante não é ela ler? É. Ou ela ter Que o mesmo coerência na estilo escolha? de leitura, né? Percebe? Uhum. É que nem, por exemplo, a vovó fazia cachecol, só que agora ela faz e pula umas linhas. E daí? Que fica um buraco no meio. Qual o Uhum. problema? O importante é Sim. ela estar fazendo, Uhum. né? E ser E estimulada e fazer. isso, a questão da valorização do que ele fez, né? Então, o Sim, cachecol ficou com aquele buraco, não tem problema. O que foi válido foi que ela fez e deu de presente para a bisneta, né? Então, tudo sim, tem a questão da valorização. Uma coisa sim. interessante que você comentou é que às vezes o idoso já não sabe qual é o dia, né? Se desorienta nessa questão temporal. Uma coisa bem interessante é a gente também falar, né? Bom dia, tudo bem? A senhora lembra que dia é hoje? Ah, hoje é dia 30 de setembro de 2020. Então a gente contextualiza, né? E uma coisa que eu uso muito é ter um calendário ali na parede, no lugar que ele Sim. passa fora, né? Ou na porta da geladeira, né? Que muita casa E tinha antigamente. isso, E um que dê para ver os números, né? Não pode ser aquele é, pequenininho que ela não vai conseguir isso, acompanhar, ou ele não vai conseguir. Isso é muito é, interessante. eu Porque acho que é realmente bem válido. perde, né? Quem não paga a conta no dia 10, por que que precisa saber que é dia 10? Sim. Se A gente, perde, quando a gente está de férias, a gente se perde um pouco mais com também, né? certeza. Não Então, sabe se acho que hoje é é legal segunda ainda, é domingo? a gente tem que ter esse trabalho de colocar sempre a data, né? Ter essa data disponível em algum lugar. O pessoal Sim, está comentando dos jogos, que também acho que são muito importantes para esse sim. período, né? Mas isso é uma coisa, Carol, que a gente precisa resgatar. Os homens jogavam dominó, jogavam baralho, mas as mulheres não. Elas Antigamente, bordavam. elas bordavam. A mulher tinha que ser prendada, então ela tinha que costurar, bordar e cozinhar. Então, essa Uhum. coisa, às vezes, de sentar, de jogar, é uma coisa que você tem que resgatar. E, de novo, netinho, bisnetinho ajuda bastante. Vovó, me ajuda a fazer esse quebra-cabeça? Vovó, me ajuda aqui? Então, aí você começa uma Uhum. atividade. Ou num grupo com amigas. Mas aí Uhum. precisa ter você, né? Ter alguém aí coordenando Sim, para que a sim. coisa caminhe. Porque muitas não tiveram esse hábito ao longo da vida. Isso eu estou falando de É. gente que já está velho, já está lá na frente. A Aham. gente é resgatar mesmo, né? Todo mundo já jogou um baralho uma vez na vida, já fez uma canastra limpa ou não limpa, né? É. Ou jogou paciência sozinho, né? Uhum. Uma coisa que antigamente se jogava muito também era paciência. Alguns idosos jogavam. Uhum. Ô, Você ia falar Fabíola, uma outra coisa que eu ia comentar é que, assim, tinham muitos idosos que eles estavam com uma rotina, né? Assim, as famílias tinham as suas dificuldades no cuidado com o idoso, mas antes da pandemia, às vezes o idoso estava dentro de um centro de convivência, ou ele tinha um outro familiar que de vez em quando revezava o cuidado com esses filhos, né? Então, verdade. agora, por conta A da família pandemia, diminuiu, né? voltou na família nuclear, né?
E Sim, sim. assim, e o idoso em casa o tempo todo, por mais que às vezes a gente tente um jogo, uma leitura, eles têm muito aquela questão do querer ir embora. Já viu quando começa aquela questão? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer a janta da minha mãe. É isso muito recorrente. Eu acredito que muita gente tenha essa vivência. Sim, é uma coisa. E é engraçado, porque nunca é a janta pro meu filho, nem pro meu marido. É pra minha mãe, meu pai tá me esperando. É alguém que remete, assim, à primeira parte adulta da vida, ou às vezes até a infância. É muito engraçado que tem gente que fala da mãe, vai cuidar da mãe e tudo, e a mãe morreu quando ela era criança. Uhum. Ela não viveu isso. Mas isso fica gravado de uma tal maneira que remete lá atrás. Isso é muito comum, Carol, em dois períodos do dia, principalmente. Um logo Uhum. depois da primeira refeição do almoço, né? Primeira grande refeição. Até porque antigamente, quando a gente ia visitar alguém, a gente almoçava, ficava um pouquinho e ia embora. Né? Não tinha tempo para ficar o dia inteiro, passar Uhum. dias na casa de uma pessoa. E a outra é a tal do final da tarde, que todo mundo hoje chama de síndrome do pôr do sol, né? Uhum. O Alzheimer, além dessa essa mudança de comportamento que a gente falou, dessa coisa do espacial, ele vai mexendo também com um relógio biológico interno. E a nossa sociedade, ela ajuda muito, ajudou, né? Não a sociedade hoje, mas ao longo do tempo, também a mexer com esse relógio interno. O que que é Uhum. isso? Antigamente, era mais definido, primavera, verão, outono. Então, o relógio biológico ele ia se adaptando com a luminosidade do sol. Então, no inverno, né, escurecer. No verão, 7 horas da noite, ainda está claro. Isso é o relógio biológico. Saber fisiologicamente, vamos dizer assim, se está de dia ou se está de noite. Isso é um Uhum. aspecto que no Alzheimer ele é quebrado. De novo, porque quem cuida dessa parte é o córtex e o hipocampo. E eles estão aí se comprometendo, os neurônios não estão. Lembra que eu falei? A Carol foi embora e não tem outras Caróis para Para ir se pegando. conectar, né? Uhum. Sim. Então a gente precisa ir lançando mão de recursos. Como você falou, a família encolheu. Então não dá para falar que vai na casa de não sei quem, que vai dar uma volta no quarteirão, porque muitas vezes não tem essa condição. O É. idoso, mais do que ninguém, tem que ser preservado, né? Uhum. Não dá nem para inventar que vai levar o totó a dar uma voltinha, que era uma Nem saída, né? Que era. tem de totó que passeia 10 vezes por dia por conta disso, mas hoje em dia não tem. Então, assim, a família conhece aquele idoso e sabe quais são os recursos. Se você falar todo dia, por exemplo, que daqui a pouco você vai, daqui a pouco você vai, alguns idosos dão um retorno pra gente. Mas quando que esse daqui a pouco vai chegar? Aí você fala, nossa, como é que ele lembrou que ontem eu falei, anteontem eu falei? Às vezes ele Aham. não lembrou. Às vezes dentro dele fica como uma recorrência, né? Uhum. Porque é um assunto que não resolve, não fecha, sabe? Aquela coisa da Gestalt. Gestalt é um Sim. termo aí, alemão que diz que o ciclo precisa ser fechado, aquele assunto precisa ser terminado. Então, enquanto aquilo não é resolvido para o idoso, ele não vai ficar satisfeito. Às vezes você dá Uhum. uma resposta totalmente boba e ele fica feliz. E às vezes você dá uma resposta toda elaborada e ele não fica. Não, porque a sua mãe não está na casa porque ela foi visitar a tia Mariquinha que teve nenê, que não sei o quê. Ele se perdeu no meio da conversa. Você fala às É. vezes só, sua mãe não tá em casa, a hora que ela chegar, ela liga, a hora que ela chegar, ela passa aqui para te pegar, alguma coisa do tipo, às vezes ele fica mais satisfeito. Então, assim, Uhum. prestar atenção em qual é a pergunta, qual é a irritabilidade daquela pessoa naquele momento, né? Uhum. Para poder dar uma resposta o mais satisfatório possível. Mas aí, Carol, a gente entra num monte de coisa. Final de tarde é uma hora que nós adultos estamos cansados, porque já trabalhamos o dia todo, ou dentro ou fora de casa, né? Que é uma constante na vida de todos nós. É Uhum. um horário que a gente não tem paciência, porque a gente já está pensando na janta e como é que vai liquidar o dia, com as coisas do dia seguinte. Né? A gente já está fechando aqui para abrir a porta do amanhã, porque a gente não consegue viver o hoje. Né? Todos nós temos esse problema. E a gente está mais irritado também. É uma coisa que é muito comum.
a pessoa que é a cuidadora, se ela estiver irritada, quem ela estiver tomando conta vai estar irritado também. É muito característico isso. Você vê isso na creche, você vê isso em centro-dia, você vê isso na casa do vovô. Então, assim, se a pessoa que está ali, ela é mais tranquila, ela tem mais paciência, ela para ouvir, para conversar com a pessoa é um pouco mais tranquila. Não estou falando que ela vai ser 100% tranquila, mas ela é um Sim. pouco mais tranquila. Se você é muito agitada, se você, né, na primeira vez que a mãe fala, quando é que hora que eu vou embora? Pronto, já desandou. Você já tá nervosa, ela vai ficar nervosa, o negócio vai crescer, né, o fermento cresce, o bolo derrama do pote, você não consegue. É que tem hora que às vezes a mãe já perguntou isso o dia todo, né? Aí, a hora que ela já perguntou pela 30ª vez, a gente já tá aqui, e aí é a hora que vem essa resposta e dá tudo errado, né? Sabe uma coisa que eu sempre percebo? Hum. Às vezes, essa pessoa que está o tempo inteiro perguntando que hora que ela vai embora, ela só tem atenção a hora que ela pergunta que hora que ela vai embora. Que outra atividade, que outro assunto eu tenho para conversar com ela antes dela perguntar que hora ela vai embora? Uhum. Não é disfarçar, é realmente sentar, é conversar, é ler um livro. Por exemplo, vamos supor, o pior horário da síndrome do pôr do sol é 4, 4h30, até 7, 7h30. É, Depois que passou 7h30 da noite, parece que dá uma acalmada. nada, né? É. Pelo menos na maioria dos casos. Então, assim, esse horário é o pior. É a hora que a gente chamava antigamente de lusco-fusco. Porque antigamente ninguém tinha a quantidade de lâmpadas que tem em casa. Hoje nem elas eram tão claras. Era aquele amarelo meia boca, sabe? Aham. Assim, que todo mundo. E você acende a luz às 4 horas da tarde, ele não clareia, como é às 8 horas da noite. Então você precisa lançar a mão de, sei lá, fechar uma cortina para dar uma escurecidinha, né? E é um horário que é complicado. Porque, primeiro, E todo o idoso tem mania de apagar a luz, tem. né? Por princípio. Porque antigamente a luz era muito cara e tinha um conceito. E você Hum, fechava a janela, ele abre a janela, porque tá de dia. Então, é. assim, tem que ter toda uma história de por que fechar, porque vai entrar pernilongo. Ribeirão é ótimo, né? Com a dengue aí a gente pode usar isso. É porque tem muito pernilongo, então vamos fechar. Não, vamos acender a luz, senão a gente não enxerga direito. As sombras ficam um pouco menores quando nós estamos com luz acesa e um lugar mais escuro do que aquela hora que o sol se põe e as sombras vão ficando maiores. Pela própria incapacidade visual mesmo que o idoso tem, essa hora fica mais confusa mesmo para eles. Então tem aquela coisa do hora de ir embora, eu trabalhei a vida inteira, no final da tarde eu volto para casa, ou minha Sim. mãe estava trabalhando e vai voltar para casa e vem me buscar, né? Uhum. E tem essa confusão do horário. Agora, o que fazer, como fazer, Carol, a gente tem que sentar com a família para descobrir. Porque o que dá certo na minha casa pode não dar na sua. É o que você falou da receita de bolo. Eu pego lá uma receita, tá escrito lá, 2 colheres de chocolate. Uma põe chocolate do Padre amargo, a outra põe Nescau. Vai ficar igual o bolo? Não vai, entendeu? Uma vai ficar melada, a outra vai ficar amargo. Não é a mesma coisa. Então, assim, Uhum. os detalhes, né? O que eu sou capaz enquanto cuidador, ou cuidador filho, ou cuidador profissional, de Uhum. fazer. O que eu sou capaz de tolerar. Será que esse horário eu consigo jogar um dominó com a minha mãe ou com meu pai? Sim. Virando para mim? Será que eu consigo pedir para minha mãe lavar o alface para mim? Que eu quero fazer uma salada diferente, né? Será que eu Aham. consigo resgatar alguma coisa aí? De sentar mesmo, de bater um papo, de contar história, de pegar um álbum de família e começar a perguntar: mas quem que era esse aqui mesmo? Nossa, é a Aham. cara do tio Zezinho, é do tio Zezinho? Há pouco tempo nós tivemos um idoso que ele precisou ficar meio isolado de algumas pessoas e ele ficou muito sozinho. Quando ele voltou para o quarto dele, ele falava assim: pede para eles falarem comigo, passa angústia, eu preciso conversar com alguém. E ele tem dificuldade auditiva, então ninguém quer conversar com ele porque ele não entende. Porque é difícil, né? É É. difícil, mas ele conseguia, olha só, ele mesmo identificava que ele estava angustiado.
Porque ele precisava que alguém conversasse com ele para passar aquele horário. E era o final da tarde que ele queria. Tá Não vendo? era 6 horas da manhã, não era meio-dia. Uhum. Ele mesmo falava, vai me dando uma coisa, parece que eu não vou dormir à noite, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Conversa um pouco comigo. E é o horário de troca de plantão de instituição, é o horário que acabou a janta, tem a troca da fralda, é a hora de voltar para casa, é a hora que parece que tudo dá meio que errado. Mas não está Uhum. dando errado, gente. Se todo dia é assim, É. né? A gente também precisa lidar com essa angústia. Porque às vezes é mais angustiante para a gente ficar respondendo toda hora a mesma coisa do que para ele perguntando. Porque É. se ele não perguntar, você não vai conversar com ele. Você vai fazer outra coisa e ele vai ter que ficar ali quietinho. É. Então tem um pouco disso também, né? Que Uhum. recurso eu posso abrir mão antes de começar esse falatório. E se não dá Uhum. certo, como que eu vou fazer o depois? Eu lembro uma vez que uma pessoa falou que a mãe, eu acho que foi uma vez que eu dei uma palestra lá na Amizade, que a mãe estava esperando não sei quem para vir dormir, que a pessoa não vinha, que a pessoa não existia. Gente, arruma a cama. Deixa Arruma pronto. a cama. Deixa pronta. E fala que você tá assim com o celular na mão, que assim que a pessoa chegar, você vai buscar até na rodoviária, se for preciso. Isso Pronto. aí. Não é, É. hein? Se você não pode, a pessoa não vai entender que aquela pessoa não vai chegar, Isso. arruma a cama. Eu acho O interessante a gente pensar isso. custo-benefício. Vale a pena a gente bater de frente? Se eu tô falando, o idoso não tá concordando, eu preciso bater de frente, né? Por isso que eu falo, o Exceto que 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 eu tem, consigo? exceto que tem um risco. Se não tem algum risco para ele, né? Qual o problema essa cama tá arrumada, esperando esse parente que tá para chegar? Isso não tem um Depois, problema. sei lá, se a pessoa realmente dormiu, fala que o parente veio, mas precisou ir embora mais cedo porque tinha que ir para outro lugar. Pronto. A pessoa vai ficar até feliz. Né? Nossa, ele veio, deixou um beijo, não quis te acordar, só que ele estava com um compromisso, ele ia pegar o trem, ia pegar o ônibus para tal Hum, cidade, porque ele tinha que visitar fulano. Tem sempre um fulano que mora na cidade tem, perto e que precisa ir. Tem, gente. Ah, tem. mas eu não gosto de mentir para o meu pai e para minha mãe. Mas você vai falar para ele o tempo inteiro a verdade que o pai e a mãe dele morreu? 24 horas por dia? Vai valer a Teve pena? sofrimento toda hora, né? Sim. Sofrimento toda hora. É, Às vezes é mais fácil a gente entrar, né? Não é na loucura do outro, mas é na vivência. Porque o outro está vivendo aquilo. Ele realmente acredita que ela precisa ir para casa junto com a mãe dela, que é ela que vai fazer a comida, porque senão a mãe dela não tem quem cuida. Há pouco uhum. tempo tinha duas idosas chorando na porta do refeitório que na casa da mãe delas não tinha o que comer. Botamos para dentro, falei que ia mandar uma quentinha para as mães ficaram felizes. Olha só, foram até de quentinha embora. Mas não teve jeito, elas não queriam comer porque a mãe não tinha o que comer em casa. E aí uma entrou na loucura da outra, né? Ficaram as duas chorando juntas. Ai, não tem É. nem gás. Nossa, não tem nem gás lá. Então vamos levar daqui que já está pronto. Para que que vai comprar arroz, feijão cru? Já leva pronto. Já fiz muita marmita e embrulhei bolo para levar para a mãe também. Não é? Quando é mais fácil? E às vezes eles não comem porque eles vão levar para a mãe. Ele vai Sim, guardar aquele lá para levar para a mãe. Então, se você propõe para ele levar um outro, ele leva, ele come ele come aquele e aqui. leva o outro, Sim. né? Assim, você tem que entrar, porque para ele é real. E como É, que ele vai ter uma coisa que a mãe dele não pode ter? é, Né? Às vezes, dependendo de como foi o começo da vida dessa pessoa, isso é muito importante. Porque nem todo é. mundo tinha dinheiro para ter bolo antigamente, né? Era difícil as coisas. Então, Uhum. eu conheci muita gente que falava que a única coisa que tinha para comer era pão com banha, pão Olha a com situação. ovo, pão com É. banana. Não tinha Uhum. carne, não tinha essas coisas que tem hoje, não tinha frios, né? Uhum. Hoje, por exemplo, você faz um lanche lá de pão com mortadela, era uma iguaria. É. Porque não era todo mundo que tinha. Você fala de, ai, pão com mortadela tão baratinho. Então, mas não tinha. Hoje, né? Vai, vai cortar um pedaço pra mamãe, pro papai, pro irmão. Às vezes tem até irmão mais velho na história. Ai, meu irmão nunca comeu isso. É E o irmão verdade. nem existe, né? Faleceu quando ele era criança. Uhum.
Ô, Fabiola, eu acho assim, a gente tem mil coisas para falar, né? Eu ainda brinquei com você, Sim. se juntasse nós duas, a gente ia ficar aqui Não ia ser live, ia ser falando uma vida. a noite inteira, porque eu acho que é Nossa. um assunto que tem muito o que se falar, né? A gente já teve muita experiência, muita vivência, Sim. e a gente falar é uma coisa, viver é outra. Tem muito isso também, né? Uma coisa é a gente aqui dando dicas de como lidar, de como fazer. A gente sabe que o cuidador que está em casa aí 24 horas, agora mais do que nunca, Esgotando. 7 meses, 24 horas com esse idoso, não é fácil, Não, né? Mas eu não. acho que cabe, assim, a gente ter muita paciência, amor naquilo que faz, que eu acho que isso todos têm, porque senão não estariam fazendo, Não é, né? não estaria cuidando, né? Já teriam aberto É, mão. com certeza. E eu acho que assim, o que vale é a gente fazer com carinho por esse idoso, né? Tendo muita paciência, sem bater de frente, porque assim, a gente já viu que bater de frente não adianta, né? Eu acho que as estratégias que a gente consegue pensar na parte preventiva, que foi o que a gente vem falando, Sim, a gente, sim. enquanto adulto, buscando um tempinho no nosso mundo super agitado para ter algumas Sim. coisas prazerosas, né? Algumas coisas que a gente coloca de prevenção do Alzheimer, a gente pega um bom sono, que muitas vezes a gente não tem, né? Verdade. Boa alimentação, exercício físico, exercício cognitivo, tudo coisa que às vezes a gente coloca que a rotina é tão acelerada e a gente não coloca um tempinho para tudo isso. É, mais pra frente eu Então, faço, não é assim? Eu adoro ginástica, mais pra frente eu faço. Um dia, né? Só que às vezes esse um dia é hoje. Tem que ser hoje, porque a gente tem que fazer sempre agora, porque a gente né? Sim, sim. tudo, né? Desde que Até a porque a gente gente precisa se nasceu, conhecer, né, a gente Carol? está envelhecendo, né? A gente está envelhecendo, a gente precisa se conhecer, É, caminhar lentamente. E assim, o cuidador, ele precisa ter em mente que ele precisa ter um espaço dele, nem que seja na hora do banho. é. É. E agora, Carol, uma coisa assim, a gente não gosta, sei que você também não gosta, eu também não, mas às vezes é preciso entrar com medicação. Eu Uhum. lembrei disso que eu falei da hora do banho. Tem gente que não consegue nem tomar banho em paz porque a mamãe não dorme. E É, a mamãe não dormindo, a mamãe não tem qualidade de vida para ela nem para você. E isso, daqui a pouco estão os dois doentes. Doentes, com doentes certeza. mesmo, fisicamente, aí ninguém vai cuidar de ninguém. Uhum. Então, às vezes, é preciso aí lançar a mão, conversar com o médico, né? Sim. E agora, a Eu síndrome acho do que portfólio, eu acabei esquecendo de falar, dá tempo ainda, rapidinho? Que às vezes, 2 minutos. Ah, gente, ó, a síndrome do pôr do sol, às vezes, pode acontecer da pessoa estar com algum problema fisiológico também. Uma dor que ela não sabe passar para você, um incômodo, o lugar onde ela está sentando todo dia não é confortável, a posição que ela está deitada não é confortável. a Então, tem a roupa. síndrome, a roupa, né? Hoje mesmo eu peguei uma idosa que estava com um cobertor de lã, pelo amor de Deus, gente, não teve horário para usar um cobertor de lã hoje, né? E aí ela vai passar mal, ela vai desidratar. Então, isso é muito importante a gente ficar atento também. Às vezes a dica não é só a síndrome, mas tem outros componentes que podem estar incomodando, E eles não né? conseguem identificar, né? Tem essa Não, dificuldade de percepção e de comunicação. Então, não isso vem, não vem o verbal, né? Não vem a comunicação. é Exatamente. verdade. Então, assim, para a gente tentar fechar, a gente falou da importância da gente se prevenir, né? Sim, No momento que a gente já tem essa demência, a gente continua trabalhando todas essas questões que fazem parte da prevenção para a gente desacelerar o processo da doença, né? sim, Eu acredito na importância também das medicações. Eu acho que às vezes o pessoal assusta muito, porque entrou com uma primeira medicação, o idoso ficou totalmente prostrado, dormindo o dia todo. Mas essas medicações têm que ser ajustadas. Vai conversando com sim, o médico, vai tendo paciência até conseguir uma medicação legal, né? exatamente. Vai trabalhando com esse grupo. O principal é o cuidador conseguir se cuidar, né? Sim, isso é Olhar para ele, importante. se dar esse tempo. A hora que ele está esgotado, vai tomar banho e fala para o idoso: fica aqui, deixa num lugar seguro e finge que Foi toma ali no uma chuveiro e água, fica lá sentado, exatamente. dorme lá um Por pouquinho aí. e volta, né? Respira fundo. E é isso.
É muito amor, é muito carinho e contar com a ajuda profissional sempre que for preciso, né? Sim, estamos aí para ajudar no que puder e que a pessoa se sinta Com feliz, porque ela realmente está fazendo uma coisa muito importante, né? Está Aham. retribuindo o carinho que teve a vida toda. Está dando uma coisa para que o outro aprenda. Alguma coisa a gente Uhum. sempre aprende. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é colocar flores num caminho de espinhos. Fim da vida, gente, é só flor. Os espinhos já foram, né? É, Vamos iluminar esse caminho, vamos colocar flor, vamos iluminar para que eles vão embora depois felizes e a gente fique bem também, porque a gente fez a nossa fez parte. a Eu acho nossa, muito importante, com certeza. Então tá bom. Fabiola, eu tá? queria te agradecer muito por essa parceria. Eu acho que é um momento muito especial a gente estar aqui hoje. Queria agradecer o Eu que pessoal que agradeço. estava assistindo aqui com a gente, família, amigos, nossos colegas de trabalho na época que a gente trabalhou junto na casa do vovô. Isso é muito gratificante, né? Acho que a gente construiu um trabalho muito gostoso, uma equipe muito gostosa. E a amizade que Verdade. ficou, né? Então, queria deixar também para o pessoal, quem quiser chamar depois a gente no direct, porque eu acho que ficaram algumas dúvidas também, depois a gente vai respondendo. A gente tem algum material de estímulo também que a gente pode passar e a gente vai trocando ideias, tá certo? É, é coisa para a vida toda, né? Porque cada hora tem um pontinho, a gente fala outro pontinho e a gente vai indo. É Com pra certeza. muita Agradeço conversa. mais, viu? Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram. Gosto muito de estar com vocês. Acredito muito no trabalho de vocês, né? É uma parceria realmente. Gostei Com muito certeza. de trabalhar no passado. Obrigada pela oportunidade hoje. Ai, muito obrigada, viu? Um beijo, fiquem com Deus e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.